o Kobe apareceu com a camisa do Philadelphia, em homenagem ao pai. E foi a primeira vez que eu vi um cara com a camisa de um outro time. E eu citei isso aí. Imagina o Vampeta aparecendo com a camisa do Palmeiras. Os caras não iam. Aqui os caras não estão prontos para entender isso. E como era a Mamba Negra, hein, cara? Como era o Kobe com aquela briga que ele teve com o Shaquille O'Neal, que pra mim é outro monstro. O Shaquille O'Neal é um monstro, né? Monstro. O Shaquille O'Neal, ele tinha pra mim... Deixa que eu coloco. Não, vou deixar. Não, só que eu vou... Imagina que eu vou chamar você pra fazer um show. O Shaquille O'Neal, pra mim, eu tenho que, se ele tivesse se cuidado, ele seria o maior jogador da história. Porque na época ele era muito dominante. Se ele tivesse o comprometimento que tinha o Kobe, ele era o maior jogador da história. Foi né? 4 títulos ou 3, né? 3 com o Lakers e 1 com o Miami. O Kobe, eu falei isso no dia que ele faleceu, foi um dos dias mais difíceis, assim, profissionalmente falando. A gente tinha um jogo, eu e o Romulo, a gente ia fazer Boston e New Orleans Pelicans. Era o terceiro jogo do Zion na NBA. Machuca demais, acho que joga muito, mas pelo tamanho, né? Muito grande. O Zion tinha feito um jogo no meio da semana. Não é William, né? Zion Williamson. Ele tinha feito um jogo no meio da semana. A estreia dele ele tinha arrebentado. E eu fiz o jogo com o Romulo. Só que foi uma quarta-feira. Quarta-feira tem futebol. O pessoal fica vendo mais o futebol. Não fica tanto na NBA. Aí na sexta ele teve um jogo. E no domingo ia ser tipo 8 da noite. Horário nobre, assim. Pós-rodada. Da Campeonato Paulista ainda. Teve um São Paulo e Palmeiras em Araraquara. Foi um 0x0. E a gente ia fazer o jogo 8 da noite. Eu falei, pô, o Zion contra o Boston, cara. A torcida do Boston é uma das mais fervorosas e uma audiência gigantesca. O Zion, todo mundo na expectativa de ver o Zion. Tinha perdido parte da temporada por lesão e o cara no primeiro jogo já tinha matado bolas de 3 contra o San Antonio e o cara daquele tamanho já chamava a atenção desde a época do high school. Aí eu tô em casa assistindo o São Paulo e Palmeiras na casa dos meus pais, minha mãe São Paulina, fui lá pra assistir o jogo com ela. Aí veio a notícia de que o cara tinha falecido. E eu peguei o telefone e liguei pra redação da ESPN e falei assim, ó... E aí? Cara, eu tô indo pra aí, eu já tô escalado pro jogo, eu acho que não vai ter o jogo, porém, se vocês quiserem, eu vou pra aí, porque, pô, eu trabalhei na ESPN a primeira vez de 95 a 2002. E eu tinha ido pra 3 All-Star Game, tinha ido pro primeiro All-Star do Kobe, que foi em Nova York, que tinha sido o último do Jordan. Eu fui nesse All-Star pra ver o Michael Jordan de perto, porque eu sabia que ele ia parar. O Last Dance depois mostrou isso aí. E eu falei, cara, eu sei tudo que tem de arquivo aí, de imagem do Kobe, eu posso ajudar os caras e a gente entra ao vivo pra dar notícia. Puta, Buga, vem pra cá, tal, não sei o quê, e a gente não sabia se o jogo ia ter ou não. O jogo teve, cara. Por incrível que pareça, o jogo aconteceu. Os jogadores, puta, na beira da quadra, assim, chorando, todo mundo, assim, meio sem sentido o jogo acontecer. E foi um dos dias mais difíceis, assim, porque primeiro você vai lá trabalhar pra dar uma notícia da maneira como aconteceu. As notícias que começavam a chegar no início era de que a família inteira dele estava lá, não era somente ele e a Didi, era a família inteira. Aí já é uma tragédia por si, e você ter que entrar e falar e argumentar isso. E eu falei nesse dia, antes de entrar na transmissão, no Sport Center com o Bruno Vicari, acho que estava o Zé, não sei se era o Zé Elias, se era o Fábio, era o Zé Elias, eu acho. Eu lembro que tinha um jogador e tinha o Brailer na bancada. E o legado do Kobe pra mim foi que em 2002, quando teve o All-Star da Filadélfia, o Kobe apareceu com a camisa do Philadelphia, em homenagem ao pai. E foi a primeira vez que eu vi um cara com a camisa de um outro time. E eu citei isso aí. Imagina o Vampeta aparecendo com a camisa do Palmeiras. Os caras não iam. Aqui os caras não estão prontos pra entender isso. E lá ele apareceu porque o pai tinha jogado na Filadélfia. Então ele quis homenagear o pai. O pai jogou contra o Oscar lá na Itália, que o Oscar conta, né? Ele tem a paixão pelo Oscar por conta da Itália. E aí eu já me surpreendi desse jeito. Falei, cara, o cara tá com a camisa do Philadelphia, o cara é jogador dos Lakers. Aqui no Brasil ninguém entender isso nunca, né? Imagina o Hendrick hoje, em homenagem ao Vampeta, que é ídolo, o cara meteu uma camisa do Corinthians. Nunca. E aí a gente tinha entrado numa sala, tava eu, o André Kfouri e um câmera. E a gente entra numa sala e tem a NHK, a canal japonês, entrevistando o Kobe. A minha da NBA ela pede pra gente fazer silêncio. Faz silêncio. Eu falei, pô, a gente entrou na sala por engano. A gente entrou na sala pra verificar quem que a gente já tinha entrevistado.
que era naquela final de semana do All-Star Game, isso era na sexta-feira, o jogo no domingo. E aí eu encostamos na parede, eu virei pro André Kfouri e falei assim, André, vamos ficar aqui, meu. O não a gente já tem. A hora que acabar a entrevista lá, meu, você cola com o microfone da ESPN e a gente vê. O máximo que ele pode falar, tipo, eu não vou entrevistar, não vou dar entrevista, não tava nada marcado e tal. E na mesa do lado tava o Andrei Kirilenko, que era um russo. O AK-47 jogava, que é aquela arma russa, ele jogava com a 47. Andrei Kirilenko, AK-47. E ele dando entrevista para uma outra TV. Acabou, o André colou nele, pro Kobe. Kobe, tudo bem? Cara, a gente é da ESPN Brasil. Você pode responder 3 perguntas e tal? Ele tava levantando da mesa e ele falou assim, porra, Brasil, lógico, senta aí. Nossa. E o cara tratou a gente, cara, com um carinho, com um respeito, que é dessa maneira que eu tento tratar todo mundo que chega pra falar comigo. Em quadra, em ginásio, na rua. O cara, tem gente que o cara fica com vergonha de falar. Eu falei, cara, não precisa ter vergonha. Porque nesse dia, cara, ele deu uma aula assim de... Esses 3 minutos viraram 15, as 3 perguntas viraram 10, e sentou numa mesa aqui, redonda, como se a gente tá aqui hoje. O Kobe, o André, eu e o câmera, e a gente fez uma baita matéria. E no domingo ele foi MVP do All-Star. E eu lembro que quando na terça-feira a gente chegou no Brasil, o Trajano falou assim, e aí, o que vocês conseguiram entrevistar? Aí a gente falou assim, a gente tem entrevistado várias pessoas, tá? Mas a gente tem uma entrevista exclusiva com o Kobe. Porque uma coisa é você botar seu microfone na coletiva, porque todo mundo tá com o microfoninho lá. A outra é só a canopla da ESPN Brasil na boca de um cara que é importante. O cara tava ali começando a conquistar os títulos, né, em 2002, né, ia ser tricampeão da NBA, junto com o Shaq naquela época. E o cara falando somente no nosso microfone e tratando bem o Brasil por conta da paixão que ele tinha ao Oscar. E tratando a gente muito bem. Então, você teve algumas entrevistas que você se emocionou, né, durante a sua história, quando você foi em loco, né? Quando você foi em loco, acho que assisti fazer umas participações na NBA. Eu não sabia dessa daí do Kobe. Essa do Kobe em 2002, porque eu fui como editor-chefe do Por Dentro do Basquete. Então, pelo conhecimento que eu tinha, a gente viajava junto com o repórter e com câmera para tentar produzir matérias durante toda a temporada. Então, de fevereiro até abril, que é o término da temporada regular, a gente ia pra lá, porque no All-Star estão todas as grandes estrelas lá. Então, pô, imagina a seleção brasileira. Você tá numa mesa, tá o Vamp, tá o Ronaldo Fenômeno, você tá o Rivaldo, você só vai lá entrevistando os caras, e se o Corinthians for longe no campeonato, pô, você tem uma entrevista com o Vamp. Você tem aí o Rivaldo no Palmeiras, por exemplo, voando, o Ronaldo no Cruzeiro, você tá lá, entendeu? Tô dizendo os times que eles jogaram, não na época que eles jogavam na seleção, obviamente. Mas você entendeu? Assim, então você tá seguindo cada um dos caras. Então a gente ia pro All-Star para fazer o máximo possível de matérias. Então, assim, a partir do momento que você tem esse contato com os caras, pô, o Vamp tava falando aqui que jogou bola com os caras, com vários jogadores da NBA. E é um negócio emocionante. Eu, graças a Deus, eu consigo separar uma coisa da outra. A primeira vez que eu fui em 98, eu fui pra ver o Michael Jordan. E eu queria tocar no cara pra saber se ele era de verdade. Eu peguei no braço do cara, encostei no cara pra saber se ele era de verdade. Falei, pô, será que esse cara é de verdade? Porque se a gente viu o cara voando, enterrando na cabeça de todo mundo, e o cara ia aposentar, eu falei, cara, eu vou pra Nova York, Madison Square Garden e vou ver o Michael Jordan. Então, eu fui lá se eu não tivesse nunca mais voltado pra NBA, já seria algo legal. Mas depois, com a experiência e com as oportunidades que aparecem, que a gente tem que agarrar, aí não tem como você não se emocionar em vendo um cara desse tamanho. O Kobe pra mim só pede o Michael Jordan com mesmos movimentos de fundamentos. Ele é um 2.0 porque ele fez exatamente o que o Jordan fez. Por isso eu trouxe contra o LeBron, que o pessoal fala que o LeBron é mais do que... Mas eu acho que o LeBron é mais que o Kobe Bryant, por exemplo. É por isso que eu trouxe contra o LeBron. Eu sou fãzaço, é meu... Colocaria ele como meu ídolo. Não, o James assim, é meu cachorro. Independente meu cachorro da época do o chama James, outro chama Jordão. Em homenagem ao Michael Jordan. O LeBron tem 4 anéis, né? E 4 títulos, né? Na NBA. Jordan 6, né? Jordan 6, Kobe 3. Não, Kobe tem 4. Tem mais. 5. Ele ganhou sozinho, né? E o Stephen Curry tem 4, o LeBron da geração agora, LeBron tem 4 e Stephen Curry tem 4 também. Né? O LeBron tem 2 em Miami, tem 1 em Cleveland e 1 em Los Angeles. 4. O Kobe tem 5, né? Tem 3 em Los Angeles com o Shaq e depois tem 2, em 2008 e 2010.